Fala pessoas, beleza? Bem-vindo ao Bora Mundo. Olha só, estamos em mais um vídeo, certo? Vídeo de psicologia. Estamos falando sobre a psicologia dos afetos, que é importantíssimo. Se você não viu ainda, esse vídeo faz parte de uma playlist, então eu já expliquei várias coisas sobre a questão do afeto, certo? E você pode clicar aqui em cima, eu vou deixar um cardzinho, tá certo? Que com certeza vai te ajudar a entender melhor. Dica de ouro, vê a playlist inteira, dá uma maratonada, tá? Eu tô usando o livro de referência, que é o Psicologias, tá? O link para comprar o livro está aqui na descrição, fica à vontade, tá certo? E eu vou depois indicar no final do vídeo um outro livro também, tá certo? Então vamos falar sobre a psicologia dos afetos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o que são os afetos, tá certo? Bom, vai ser bem facilzinho, não esquece de fazer as suas anotações, tá certo? Bom, vamos lá, os afetos. Então o que são esses afetos, tá? De fato, os afetos são algo que afeta a nós, tá? Algo que te afeta. O afeto é como você afeta as outras pessoas, tá certo? Então, o afeto é essa troca, tá? É esse tocar, é esse alcançar o outro, tá certo? É como você afeta o outro. Isso é importante, porque eles estão e eles se expressam em vários locais, tá certo? Então, assim, eles estão e se expressam nesses dois pontinhos, tá? Aonde? Nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, nas nossas expectativas, nas nossas palavras e nos nossos gestos, tá certo? Então, quer dizer, os afetos eles vão aparecer de várias formas na nossa vida, em vários momentos diferentes e a todo momento, tá certo? Então, o jeito que eu tô falando aqui, inclusive com vocês, carrega um tipo de afeto. Você já viu aqueles comentários em vídeos? Aqui de vez em quando acontece, alguém fala assim, cara, dá pra sentir que você ama o que você tá fazendo? Então, é porque a minha fala, o meu gesto, a minha própria didática carrega um certo afeto pelo que eu estou fazendo. Então olha só que interessante, em todo momento esse afeto ele existe e ele se manifesta. É a forma em que eu sou afetado e a forma em que eu te afeto. Existe então essa dinâmica, tá certo? Bom, então isso daqui é onde eles estão e como eles se expressam, tá certo? Aonde eles vão estar se expressando, tá? Tanto você expressando ao outro, tanto o outro expressando a você, tá certo? Um detalhe importante, quando eu falo assim, olha, o outro expressando a você e você expressando ao outro, é porque você só vai perceber o afeto do outro se você tiver um contato, né? Por exemplo, se eu não aparecesse, a tela tivesse preta, você não ia ter o meu... Por exemplo, você pega um texto que o Google Tradutor, ele lê o texto para você. Então é uma voz robótica, não carrega sentimentos, né, oscilações naquela voz, uma tela toda preta. Ali você não vai ter uma troca de afeto. Mas olha que interessante, quando eu falo você não vai ter uma troca de afeto, isso também é uma forma em que você está sendo afetado, certo? Você talvez se incomode com aquela tela preta, com aquela voz robótica, e aquilo não vai chamar sua atenção. Então veja, do outro lado não existe uma pessoa. Desse lado existe eu, por exemplo, existe você. Mas do outro lado é uma tela preta e uma voz robótica, certo? Não existe uma pessoa. Só que a forma em que aquilo está se manifestando e está alcançando a minha pessoa é a forma em que ela está me afetando. E nesse caso está afetando de forma negativa. Eu não gostei dessa voz robótica, não prendeu a minha atenção, vou pular, vou ver outra coisa, vou ver outro vídeo, vou fazer outra parada, certo? Então olha só, essa troca de afetos acontece a todo momento. Então não é só como eu afeto os outros, é como o mundo e os sujeitos me afetam também, certo? Nesses vários níveis. Bom, então vamos lá. O que a gente já vai perceber então é que os afetos eles são produzidos e eles estão dentro e fora de nós, tá certo? Tem afetos que estão fora de nós e tem afetos que estão dentro, internamente. Pronto, essa palavra é mais fácil. Internamente a nós, certo? Então, você tem, por exemplo, os seus sentimentos e às vezes, e aí a gente pode falar de psicanálise, e às vezes são sentimentos que são resultado de questões muito antigas da sua infância
que agora manifesta certos grupos de afeto ou que faz você ser afetado de certa forma por certas coisas, tá certo? Por exemplo, uma criança que aí teve, por exemplo, um abuso moral, né? Quando era pequena, cresceu, virou adulto, agora ela tem uma certa rejeição quando ela vê esse tipo de abuso moral acontecendo, né? Então, isso afeta ela de uma determinada forma nessa situação, porque antigamente se criou um traço psíquico nessa criança que fez ela criar então essa oriza, essa negação, esse distanciamento desse tipo de situação, certo? Então quer dizer, essas são coisas dentro de nós, certo? Internas a nós. E tem outros tipos de afetos que são externos a nós, tá certo? Como por exemplo, você vai criar, desenvolver, por exemplo, num relacionamento, num namoro, uma dinâmica de afeto. E pode ser que essa dinâmica de afeto, ela vá se construindo a partir do momento que a relação fosse desenvolvendo, certo? Então são afetos externos. Externos também, como eu disse no outro exemplo, são afetos que vão te afetar, que vão chegar até você, certo? Então são afetos que não dependem de você, mas são dinâmicas afetivas que vêm de fora, tá certo? Isso é muito importante, tá? Bom, então isso é outro ponto, para você escrever o seu tópicozinho. Os afetos, eles podem ser gerados e eles estão dentro e fora de nós, certo? Próximo ponto, os afetos são agradáveis e desagradáveis, tá certo? Então você tem os afetos que são agradáveis, que são aqueles dos quais te alcançam, te afetam, te atingem de uma forma positiva. Lembrando, ele te atinge de uma forma positiva porque você sujeito, indivíduo, entende que aquilo é positivo para você. Pode não ser positivo para o outro, certo? Lembra disso que é muito importante, tá certo? Por quê? O afeto ele é uma coisa, o jeito que nós somos afetados e como nós afetamos as outras pessoas é uma forma muito individual de cada um. Essa dinâmica de afeto, ela está dentro da nossa construção subjetiva. Ela está dentro do resultado da nossa subjetivação. Calma, se você perdeu agora, você precisa estudar duas coisas aqui. Você precisa estudar o que é subjetividade e o que é subjetivação. Vou deixar os dois vídeos Mamão com Açúcar prontinho para você aqui, tá certo? Vou até anotar aqui, ó. Vai aparecer um card aqui em cima, tá? 2 cards na sequência um do outro. Quando acabar o vídeo, você volta aqui, clica e assiste. O que é subjetivação e o que é subjetividade, tá? Então você é construído de determinada forma, onde o outro não é construído assim. Então o que afeta ele pode não te afetar, ou te afetar de uma forma diferente. Então isso tem uma individualidade muito grande. Então aquilo que me afeta de uma forma agradável pode não ser agradável ao outro. Aquilo que é negativo a mim, aquilo que vai me afetar, ou do jeito que eu vou afetar o outro de forma negativa, pode não ser negativo para o outro, tá certo? Então o afeto ele não é só positivo e não é só negativo. A gente tem muito daquela coisa, né? É uma fala do senso comum. Você tem que ser mais afetivo, né? Só que, olha só, sempre que essa fala vem, ela vem carregada de que posição? Do afeto positivo, tá certo? Mas o afeto nem sempre é positivo. Às vezes o afeto também ele é negativo, ele tem esses dois lados. Por quê? Porque o afeto, como eu falei lá no começo, é aquilo que te afeta, tá certo? Estou sendo afetado por algo negativo. Quer dizer, essa dinâmica de afetividade, ela não tá me fazendo bem, tá? Como, por exemplo, existe uma afetividade num relacionamento ruim, tá? Entre patrão, talvez, e o seu empregado. Existe uma troca de afetos ali. O que é essa troca de afetos? É essa troca de dinâmicas pessoais e interpessoais que vão aí atingindo a pessoa de uma forma muito particular, tá certo? Então ele é também agradável e desagradável esses afetos, certo? Bom, próximo ponto importante aqui, e isso é muito interessante, que é o universo dos afetos é comunicável, tá? Ele vai se tornando comunicável. E aqui tá uma coisa interessante, que lá na psicanálise, no Freud, ele vai falar assim, olha, não existe afeto sem ideia. Como assim? O afeto ele é o resultado de alguma coisa que está em nós, ou que nos atingiu.
Então não existe afeto solto, vazio. Pode ser que você não consiga, tipo, explicar o que é o afeto. Ah, eu não sei o que eu tô sentindo, não sei que sentimento que é esse, que emoção que é essa. Eu não sei o que é essa relação que eu estou tendo com o outro, ou como é que alguma coisa está me atingindo. Mas você não conseguir nomear não significa que é uma coisa que está solta, vazia, tá? Significa que você não sabe nomear, que você às vezes não entendeu diretamente isso. E aí o Freud vai falar, não existe um afeto sem ideia. Lembra que eu falei o exemplo da psique lá do cara que era criança e sofreu um abuso moral? Então, pode ser que essa dinâmica de afeto que ele constrói com o mundo e com o outro é resultado de algo em que está no inconsciente dele, não está no consciente, ele não sabe exatamente do que é. Então isso acaba acontecendo sem que ele saiba, né? Então isso é importante. O afeto, ele não é solto, ele não simplesmente aconteceu, né? O afeto, ele é resultado de alguma coisa. A forma em que você afeta o outro é resultado de alguma coisa, e como o mundo te afeta e como você sente, né, isso atingir você também é resultado de alguma ideia. Por exemplo, determinados tipos de educação de grupos familiares vai fazer com que esses grupos ou indivíduos dessas famílias tenham uma forma diferente de lidar com a mesma situação. Então você tem uma família que tem uma educação X, e se, vamos colocar aí, um filho dessa família se relaciona com alguém que essa família não gosta, por causa do grupo, da opção sexual, qualquer coisa assim, esse menino talvez ele sofra por ter uma família intolerante, por exemplo, né? Pode ser que a outra família já não seja. Então, assim, a forma em que você foi criado, e às vezes isso fica na psique de uma forma inconsciente, esses traços, vai fazer com que você seja afetado e afete o mundo de forma diferente, tá certo? Então, quer dizer, existe uma ideia, existe um acontecimento por detrás das nossas relações afetivas, certo? Então isso para Freud é muito claro. E esses afetos, eles vão se tornando comunicáveis. Como assim? A gente vai conseguindo entender esses afetos. Esses afetos a gente consegue observar, a gente consegue alcançar esses afetos, né? Então, por exemplo, eles vão participar de uma dinâmica de representação, né? Esses afetos, eles vão ser representados em situações, em dinâmicas. Então, por exemplo, você tem os afetos, eles vão ser representados em coisas ou em palavras, né? Então, por exemplo, você pega aquela psicologia comportamental, não, você pega a ideia da psicologia que vai, a comportamental, né? Que vai analisar o comportamento. Você pega aquela ideia mais famosa que é do seu comportamento, da sua postura na entrevista de emprego, certo? Muitas vezes você não está comunicando verbalmente alguma coisa, mas o seu corpo está comunicando. E o que é isso? Isso é a expressão de parte do seu afeto. Como aquele ambiente está te afetando? Você está sentado confortável? Você não está sentado confortável? Por que será? Isso te incomoda? Está te afetando? Ou você não liga, está largadão? Tudo isso comunica ao mundo o seu afeto. E tudo isso afeta o mundo, certo? Então, quer dizer, a gente tem essas dinâmicas do afeto, de coisas e palavras, que juntando as duas vão se mesclando, as duas vão aparecendo, e elas vão se tornar, então, o afeto, tá certo? Os afetos comunicáveis, aqueles que nós conseguimos observar, nós conseguimos medir, nós conseguimos alcançar, certo? Bom, uma coisa importante, complexo psíquico inteligível. Essa dinâmica dos afetos aparecerem, deles se mostrarem, né, deles criarem essa dinâmica, vão criar exatamente isso, um complexo psíquico inteligível. E o que é isso? É um complexo psíquico, é uma ideia complexa, uma forma complexa de como a nossa mente afetiva funciona, só que isso também vai se tornar inteligível. O que é inteligível? De fácil entendimento. Então a gente tem as expressões, por exemplo, você está rindo, é um X de entendimento. Se você está triste, tem um outro tipo de expressão, são expressões afetivas, tá certo? E vou deixar aqui para você que não conhece, se você não conhece, está perdendo. Vai no canal Metaforando,
que o canal Metaforando é muito... Se você tá nesse canal e foi no Metaforando, coloca lá, vim pelo Bora Mundo, hein? Ó, dá uma moral. Ele faz leitura facial, então ele é um especialista nisso, né? Leitura facial. E ele coloca muito o que o pessoal gosta de ver, que é, será que o fulano tá mentindo ou tava falando verdade naquele momento? É muito legal. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Que nas expressões, nos nossos movimentos, no nosso comportamento, na nossa fala, ali estão as manifestações complexas das nossas dinâmicas afetivas e dos nossos afetos, certo? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Coisa importante. Como nós vimos, o afeto, ele pode, né, e muitas vezes vem de uma dinâmica inconsciente, certo? Ou consciente, tá? Outra coisa importante, existem duas matrizes psíquicas dos afetos, tá certo? Como assim matrizes psíquicas? Dentro da nossa psique, existem duas coisas que vão dar vida aos afetos, que vão fazer com que os afetos existam, tá? Essas matrizes são o prazer e a dor, tá? Então existem os afetos que vão vir por causa do prazer e os afetos que vão vir por causa da dor, tá certo? Isso é muito importante. Sendo assim, outro ponto importante é que a vida afetiva, então, ela vai ser composta por duas coisas. A vida afetiva que tem um extremo que é o ódio e outro extremo que é o amor, tá certo? Então a vida afetiva, ela tem essa composição. Então a nossa dinâmica afetiva, ou ela tá dentro do grupo que o seu extremo vai ser o ódio, tá certo? Ou ela tá dentro de um grupo que o seu extremo vai ser por amor. É mais ou menos assim, eu expresso do jeito que eu me expresso, eu vivo do jeito que eu vivo, ou em momentos porque eu gosto ou porque eu não estou gostando. Tipo assim, entendeu? Ah, eu trabalho porque tenho que trabalhar, então a minha dinâmica afetiva é assim, é profissional. Só que na hora que eu recebo eu fico feliz e aí é só amor, é só comprar o que eu quero, realizar os meus desejos, os meus sonhos e as minhas vontades. Então pode ser mais ou menos esse tipo de exemplo para você entender que esses dois grupos é o grupo que controla os nossos grupos de afeto, as nossas dinâmicas afetivas, amor e ódio, certo? Que vão existir por causa da nossa vida que vai sendo construída em prazer e dor, certo? Porque é assim que a nossa vida é construída, desse complexo de dinâmicas entre prazer e dor, certo? Próximo ponto. O afeto, ele é extremamente importante para o nosso dia a dia, porque ele serve para nos autoavaliar e para avaliar o outro. O afeto, ele é muito importante porque, na verdade, ele é meio que um carro-chefe, ele dirige a nossa direção, tá certo? É pra gente conseguir viver a vida da melhor forma possível, tá? Porque os afetos, eles são parte daquela mecânica onde faz a gente avaliar as questões, tá certo? Poxa, isso vai ser bom pra mim, isso vai ser bom pra empresa, isso vai ser bom pra minha família, isso vai ser bom pra minha fé, isso vai ser bom pra seja o que for, não vai ser? Então, ele está dentro de uma dinâmica aonde vai te fazer refletir, vai te fazer elucidar, vai te fazer compreender, vai te fazer balancear melhor a tomada de decisão, o passo a passo que você está dando. Então os afetos, eles fazem parte da nossa vida em termos de tomada de decisão de uma forma extremamente nítida e de uma forma extremamente forte e ampla, certo? Então, no final das contas, ele meio que tem uma função adaptativa. O que é essa função adaptativa? Ele vai fazer com que nós, no nosso dia a dia, vamos nos adaptando, nos encaixando nas dinâmicas sociais, nos relacionamentos comuns com a sociedade, certo? Então isso é muito importante, tá? Bom, aqui o texto vai dar uma coisa muito interessante pra gente, o livro, tá certo? Que é o seguinte, olha só, dizer em palavras o que sentimos. Uma coisa importante dentro da dinâmica dos afetos é a comunicação dos afetos e alguns pontos como muitas vezes nós não conseguimos nomear, não conseguimos falar aquilo que nós estamos sentindo, tá certo? Isso é muito interessante. Aqui tem uma frase interessante, ó. Há motivos dos afetos que estão fora do campo da consciência, tá? Aí aquilo que eu disse da psique, que o Freud estava falando, né? Existem motivos que vão gerar afetos ou fazer com que nós sejamos afetados, mas que eles estão o quê?
olha aí, fora do campo da nossa consciência. Nós não vamos saber, tá certo? Lidar. E por isso que uma ajuda externa às vezes é importante quando determinada relação afetiva ou dinâmica afetiva que você tem com o outro, que o outro tem com você, precisa então de alguém externo. Precisa de alguém, muitas vezes isso vai calhar a ter que passar por um sistema de terapia, tá certo? Eu tenho um vídeo muito legal, eu fiz uma live falando sobre terapias, né? Eu vou deixar aqui também o cardzinho aqui. Você tá vendo que já vai ter aí vídeo pra caramba pra você assistir, mas são vídeos ótimos, tá certo? Esse videozinho eu explico sobre o que são terapias, né? Que existe terapia fora da psicologia também. E eu tenho certeza que você vai gostar. Quando acabar aqui, pega todos esses links e assiste esses vídeos que você vai gostar pra caramba e vai te acrescentar muito, tá certo? Então, quer dizer, aqui nós temos essa questão, né? De que às vezes o afeto ele tá num lugar onde você não vai conseguir entendê-lo, e ele simplesmente faz com que você tenha determinados comportamentos e se relacione de determinadas formas com o mundo, tá certo? E aqui, ó, tem uma frase muito legal no livro que é assim: eu queria ficar triste, mas não consigo parar de rir. Meu, isso daqui é muito legal, que é algo muito cotidiano. Quem não já se pegou nesse momento? Isso acontece bastante em momentos de extrema felicidade, onde tá aflorando uma emoção muito forte, muito pontual sobre alguma coisa, e às vezes a pessoa ela tá chorando e às vezes não consegue rir, ou vice-versa, ou então em um velório de uma pessoa, ou ao receber uma notícia ruim, ou uma notícia boa, existe um mix de emoções ali naquele momento, tá certo? E cai dentro disso aqui, né? Eu queria ficar triste, mas não consigo parar de rir. Que tá dentro dessa ideia de que muitas vezes a gente não domina o suficiente, não entende o suficiente sobre os afetos, e isso mostra que nós não estamos no controle de todas as dinâmicas afetivas. Isso é muito importante, muito interessante, certo? Que está aqui então representado nessa frase que é interessantíssimo, que é tipo uma experiência que quase todo mundo passa na vida, certo? Bom, e aí nós temos os comportamentos diferentes dos afetos, tá? Uma coisa importante é que nem sempre nós nos comportamos igual aos afetos, tá certo? Quer dizer, o afeto, ele é uma forma de relacionamento com o mundo, como nós nos afetamos, por exemplo, nesse momento, mas nem sempre o comportamento é igual ao afeto, tá certo? Então, por exemplo, você tem ali, você está numa situação emocional X, só que você tem que se comportar Y, tá certo? Você tem que se comportar diferente. Você quer esganar o fulano, mas você tem que ter uma certa postura naquele momento. Você está triste, mas naquele momento você não pode demonstrar a sua tristeza por N motivos, né? Ou você está muito feliz, mas você não pode demonstrar a sua felicidade. Então, quer dizer, nem sempre o comportamento condiz com o afeto da pessoa. Ou nem sempre o comportamento mostra a forma em que ela está sendo afetada. Por exemplo, alguém te trata muito mal e você não sai do salto. Você está ali e tal, e não parece que você foi atingido pelo outro que te maltratou, não é mesmo? Então, quer dizer, isso é o quê? Mostrando que nem sempre, certo? A dinâmica dos afetos, elas são suficientes para que nós entendamos quem é o outro. E até nós mesmos. É aquela questão da máscara. Nós usamos máscaras o dia inteiro para várias coisas. Nos adaptarmos, né? E que a gente falou aqui em cima, né? Os afetos como avaliadores das nossas vidas. A gente faz essa avaliação dia a dia, hora a hora, momento a momento. E nem sempre esses afetos eles vão poder ser expressos e ter espaço. Certo? Bom, acho que explicamos tudo que podíamos sobre afeto aqui do livro, tá certo? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Então, isso é os afetos. Vamos concluir aqui. Então, afeto é aquilo que nos afeta, é como nós somos afetados pelo mundo e como nós afetamos o outro e o mundo, tá certo? Esses afetos podem ser conscientes e inconscientes. Esses afetos são bons e são ruins, tá certo? Esses afetos podem ser transitórios também, e nem sempre esses afetos eles aí estão sob o nosso controle, e nem sempre nós nos comportamos ou os outros se comportam segundo os afetos deles, tá certo? Ou os nossos. É isso aí, então, espero que você tenha curtido. Não esquece, tem uma porrada de link que eu deixei aqui para você ver os outros vídeos que vai te complementar. Aqui no canal você pode ser membro. Qual a vantagem de ser membro? Se você gostou desse vídeo, lá no Seja Membro,
tem esse vídeo com outras explicações, com outros detalhes, com outros exemplos, com estudo, com perguntas e respostas. É muito mais complexo e você vai aprender muito mais, eu tenho certeza. Vem aqui embaixo que você vai ver escrito Seja Membro, tá certo? Clica lá se você curtir, é mó merreca por mês, mas você vai ter umas mega aulas muito legais, tá certo? Tem link na descrição de livros que eu indico pra você, clica no link, compra o livro lá pra ajudar o canal, tá certo? E também deve ter aqui o link do podcast, de vez em quando tem um podcast ou outro lá muito interessante com temas legais, tá certo? Acho que é isso então, fizemos todos os estragos que podíamos. E é isso aí, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo. Se você gostou, compartilha na tua faculdade esse vídeo, certo? É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Quando acabar o vídeo, vai aparecer um monte de outros quadradinhos com vídeos do canal. Aproveita, é nóis, tamo junto.